Melhorou? Consegue me ouvir? 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 Melhorou? Melhorou? Consegue me ouvir, gente? Alô? Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Ah, valeu. Obrigado, Ariane. Desculpa, gente, eu falei 15 minutos aqui e, e agora que saiu o som, perdão. Deixa eu me apresentar de novo. Meu nome é César, sou psiquiatra infantil, trabalho em Juiz de Fora, no CASM, que é o caso do ambulatório do SUS, onde a gente atende pacientes com transtornos mentais da infância e adolescência. E dou aula na Faculdade de Medicina de Psiquiatria na Universidade, da residência médica, vai fazer 18 anos, né? 19 anos que eu estou agora. Dou aula na FEMIG Barbacena, fazendo 11 anos, e agora ia fazer um ano devido à pandemia, eu tive que suspender a aula do final da graduação da medicina da Suprema. É um prazer estar com vocês, é um convite carinhoso da Eliane, e a gente espera conseguir passar algumas coisas que é importante. Vou voltar ao que eu falei, perdão, eu falei um tempão aqui. As nossas dúvidas vai ser o tema dessa live. É a primeira vez que eu estou fazendo no Facebook, por isso que eu estou apanhando, que nem eu estou condenado. Eu, eu já fiz live, mas no Instagram também apanhei, mas eu apanhei, aí os colegas que conduziam. Se eu estou conduzindo sozinho, eu tô na garra aqui para falar com vocês. Assim. Mas, assim, enfim, eu comecei a tomar conhecimento sobre o tema lá atrás com a colega Márcia Fávero, na época eu era residente dela, quer dizer que já foi muito tempo. E depois eu tive a honra de ter o professor em Belo Horizonte, o Walter Camargo, que talvez foi uma das primeiras pessoas que falou sobre autismo, talvez no Brasil, que está no Brasil, porque lá na década de 90, 89 para 90, ele já falava sobre o tema e as pessoas não compreendiam muito bem sobre o tema. E ele tem livros como Transtorno Invasivo de Desenvolvimento, o próprio livro de autismo, são muito interessantes para quem quiser conhecer mais sobre o tema. E nós tínhamos grupos que é chamado de TID, que é justamente sobre transtorno invasivo de desenvolvimento, onde a gente tinha grupos que discutia
perdão, nós discutia sobre o que fazer. Então, eu aprendi da importância em termos de acompanhamento da equipe multidisciplinar. E nos livros do Walter, ele fala justamente sobre cada um desses personagens, da importância da psicopedagoga, da psicóloga, da neuropsicóloga, psicomotricista, terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga. Então, cada um tem o seu espaço para poder ajudar essas famílias. Assim. Então, cada um desses profissionais que escreveu uma página na página do livro dele. Então, é interessante você ver como é que é importante todos esses da equipe multidisciplinar para discutir e avançar em termos de ajuda nas nossas crianças. Né? É muito interessante essa colocação do livro do Walter Camargo. E a gente, é interessante que a gente sempre que é procurado, né, nos nossos consultórios para fazer diagnóstico e possível tratamento, a gente não cansa de falar que é importante essa equipe multidisciplinar para acompanhar essas crianças. Né? Então, isso é de grande valia. Eu vou sempre continuar no tema, mas se vocês quiserem perguntar, estou vendo aqui, boa noite a Jaqueline, a Ariane, já tinha outras pessoas que tinham dado boa noite aqui, eu quero agradecer, mas já desapareceu aqui do meu lado aqui. Para as pessoas que tiverem alguma pergunta, pode perguntar que a gente vai poder passar para vocês. Mas eu vou falando assim, espontaneamente, vocês podem me cortar se houver alguma dúvida, alguma questão. Eu estou em Barbacena, eu pego o plantão aqui toda sexta-feira, no CHPP, que é o Centro Hospitalar Psiquiátrico Barbacena, que é na FEMIG Barbacena. E é muita honra, porque eu acompanho os residentes aqui e fico de plantão até amanhã, né? Onde a gente tem alguns pacientes dos antigos manicômios. Mas eu não vou aprofundar isso só para um conhecimento para vocês saberem onde eu estou. TDAH. TDAH é um outro tema muito importante também, que algumas pessoas têm dúvida, né? TDAH você tem aqueles pacientes que geralmente é um transtorno que ocorre antes dos 7 anos, que envolve 3 sintomas básicos: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Hiperatividade e impulsividade é mais comum nos meninos e desatenção nas meninas. Muitas meninas e pessoas que têm TDAH às vezes passam na escola e não conseguem acompanhar pela desatenção. Às vezes o professor está dando aula e ele não consegue, ele não consegue focar. Às vezes passa um assunto, ele tem o que a gente chama de hiperatividade mental, ele não consegue focar no assunto. Então aquilo é muito dificultoso para os nossos pacientes, porque eles não conseguem focar em determinada matéria. E com isso ele pode até comprometer o seu andamento na escola, e ficar atrasado, perda de ano, enfim. E a hiperatividade e a impulsividade no TDAH são encaminhados pelos pediatras justamente pelo comportamento de virtuoso, levantar em locais inapropriados, interromper o andamento da sala de aula, às vezes são até expulsos da sala de aula pelo TDAH. Isso a gente tem que entender e conversar mais na escola. Por isso que eu sou favorável, tanto o tema do TEA como do tema do hiperativo, do TDAH, falar nas nossas escolas, da palestra, essas coisas, e as pessoas entenderem. As professoras hoje em dia elas estão lendo muito, isso é muito importante e muito esclarecedor para as escolas e poder ajudar essas crianças. Né? E quanto mais informação que vocês tiverem, é mais importante para nós. Né? Então é interessante. Voltando no TEA, sempre eu vou colocar os dois na mesma situação para a gente poder avançar. No TEA, você tem algumas, do espectro autista, você tem o chamado autismo clássico e o autismo de alto funcionamento. E você tem algumas outras transtornos que envolvem dentro do quadro do TEA. O Asperger, por exemplo, é um quadro muito interessante e pouco, às vezes, diagnosticado, passa despercebido. O próprio RET, não é LATO-RET, ele possa se confundir. Lembrando que o RET,
de novo, sem mudo. Pronto. Conseguiu? Valeu. Desculpa, que aqui tá, eu tô... A Ariane está me passando aqui, que estava sem som. Desculpa mais uma vez. Eu estou no problema. Estou apanhando, gente, por causa do Facebook, mas qualquer coisa vocês me falam aqui. Eu estou aqui com o celular do lado aqui, Ariane. Qualquer coisa você vai me falando. Então, voltando. Dentro do quadro do TEA, você tem o autismo de alto funcionamento, e o autismo clássico e o autismo de alto funcionamento. E você tem algumas peculiaridades do quadro do TEA, que é o Asperger, por exemplo, que ele engloba dentro do quadro do alto funcionamento. E tem o RET, que é o síndrome do RET, lembrando que não é LATO-RET. LATO-RET é um outro tipo de quadro. O RET é um transtorno quase exclusivo de meninas. E ocorre entre 6 a 14 meses, que é uma desaceleração do crescimento encefálico e provocando... Melhorou o som aqui. Obrigado, Ariane. E aí a gente tem que dar informação para esse tipo de coisa. Eu vou reprisar o que eu falei, não sei se ficou apagado. Aqui do lado tem uma coisa chamada moderação de comentários. Então, quem quiser fazer pergunta, pode fazer que eu respondo. Tá bom? O canal também. Só está aparecendo até agora a Ariane que fez, que ela falou assim, que dava de som, e a Jaqueline. Os demais não estão aparecendo, mas se alguém quiser alguma pergunta, tá? Mas eu vou continuar falando aqui. Qualquer coisa vocês me interrompem. Tá? O que acontece? Então, todos os dois transtornos, o TEA, eu vou insistir na questão que eu falei anteriormente, não sei se vocês ouviram. É importante que tenha uma equipe multidisciplinar para trabalhar junto do TEA. Tudo bem? Então, assim, são vários atores que vão ajudar na evolução. Como é o transtorno do desenvolvimento, o TEA é um transtorno de desenvolvimento, como eu falava, Volta Camargo. Eu não sei se vocês ouviram, vou fazer só um resumo. Volta Camargo é uma das primeiras pessoas que falou sobre autismo, talvez do Brasil. Eu tive a honra de ter aula com ele. A honra também a Márcia Fábio, que foi minha professora na residência. E eu participei do grupo de TID em Belo Horizonte do Volta Camargo. Então, eles sempre lá atrás, há 20 anos, já fala da importância dessa participação dessa equipe. Psicopedagoga, neuropsicóloga, psicomotricista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, professora de arte, musicista, alguns enfermeiros com especialização em saúde mental têm uma formação pautada para esse quadro. No caso, para pacientes que são carentes, tem assistentes sociais que vê essa questão social, que vai ser de grande valia para ajudar essas famílias em termos de ajuda dessa equipe ensinada. Por isso, da importância dessa equipe disciplinar. Tanto do TDAH como do autismo, eu defendo muito o investimento do gestor, no caso das políticas, para conseguir equipes, principalmente da questão do SUS. A gente só tem Juiz de Fora, salvo me engano, a PAI, né, que tem um trabalho voltado para esses tipos de quando é SUS, né, e os CAPs. O CAPS infantil, eu fui o criador do CAPS em 2006. Por questões políticas me tiraram de lá, mas eu não vou entrar no mérito da questão. Eu amo o CAPS, adoro quem trabalha lá, mas falta profissionais como esses. Eu falei que existe em Belo Horizonte e em Juiz de Fora existe uma má vontade, talvez, de algum gestor de investir nessa área de tão importância para essas famílias. Né? E também a gente tem
tem que pensar no sentido de ajuda para essas famílias, porque muitas que às vezes não sabem que o filho está tendo transtornos, especificamente hoje a gente está falando sobre TEA e sobre TDAH, e você tendo profissionais que possam balizar e poder ajudar essas famílias são importantes. E tendo locais que você vai poder falar, ó, fulano, vai para o CAPS que eles vão, você vai ser bem acolhido e as pessoas vão poder te ajudar. Vai na PAI, que vai, então isso é importante para as famílias. São as famílias sendo extremamente acolhidas. Quando, graças a Deus, muitos de nós, que vocês que me escutam, pode ter condições, tem plano de saúde, tem como diz assim, particular, né, que possa, às vezes, pagar e ter um investimento dos nossos filhos. Então, muita gente não tem. Então, a gente tem que pensar nessas pessoas que não têm condições, gente. Eu acho que me dói muito, eu sou um batalhador pelas políticas de saúde mental, não sou político, não tenho a mínima vontade de ser candidato a nada, eu falo de coração, mas eu vou lutar junto com aqueles que têm vontade de investir nessa área, eu vou estar junto. Isso eu vou garantir meu voto neles. Quem fala comigo, eu vou investir, vou abrir locais de atendimento, eu vou estar do lado dessa pessoa. Então, a gente tem uma carência muito grande de locais de atendimento. Isso é público e notório. Não só em Juiz de Fora, mas em outros lugares também. Né? Então, é uma coisa muito triste da nossa parte. Eu acho que essa questão do investimento seria de grande valia para poder ajudar as nossas famílias, vamos dizer assim, essas famílias que precisam. Tá. Eu tenho muita coisa para falar, mas até agora não chegou nenhuma pergunta. Eu não sei como é que está funcionando essa moderação. Ariane, se tiver alguma pergunta, alguma pessoa que tiver pergunta, você pode, eu não sei se está funcionando esse lado aqui e do meu celular, mas se tiver, pode me perguntar também pelo WhatsApp, porque está aqui do meu lado. Eu queria dividir com vocês que eu achei muito interessante que existem algumas leis que favorecem tanto o TDAH como o do autismo. Né? Então, eu vou começar falando do TEA, que é o GAPA é um dos principais percussores do TEA. Eu sei que eu vou chover numa olhada, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas vocês têm a Lei 12.764, /12, que foi a lei da inclusão. E depois, mais recentemente, a Lei 13.977 em 20, na qual nós conseguimos, eu digo nós conseguimos, porque eu faço parte da família azul, eu faço parte da família do autismo. Muitas coisas relevantes estão avançando em termos de ajuda para nós que precisamos muito da questão de benefícios para o autismo. Só para citar alguns, professor assistente, biodocente, materiais didáticos, cadeira escolar, a criança tem direito de estudar em qualquer escola que ela quiser, os pais podem ter certeza disso, e se a escola barrar, ela pode entrar judicialmente, a escola não pode não aceitar a criança, isso foi muito bacana, essas leis, constitui de terapia, medicação, transporte, isenção do IPVA, vagas de exclusividade, como tem essas vagas que tem aquele símbolo do autismo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, você tem um decreto de passagem, passe livre, fila de especial para locais de atendimento, por exemplo, no aeroporto, você tem meia entrada nos cinemas. Se alguém quiser conhecer mais, existe o site autismolegal.com.br, Direitos do Autismo. Bacana esse site. Vou repetir, autismolegal, tudo junto, .com.br /Direitos do Autismo. Muito legal. No TDAH também, o TDAH tem umas coisas interessantes. Foi citada a lei do TDAH, que favorece os pacientes que têm TDAH sentar na primeira carteira, evitar janelas e corredores, porque dispersas essas crianças que têm TDAH.
E tem uma coisa muito interessante que na prova do Enem, principalmente nos adolescentes, que vai fazer a prova do Enem, do PISA, eles têm direito a ganhar mais 1 hora para fazer uma prova. Então, ele ganha esse tempo para poder fazer uma prova. Então, geralmente, eles pegam esses laudos com os médicos que fazem e conseguem esse benefício, né, vamos dizer assim, do TDAH. Então, existe essa lei do autismo, que eu falei para vocês, e a lei do TDAH também, tá bom? Muito bem. A gente tem também, como importância, alguns aspectos do diagnóstico, né, que me perguntaram, que muitas pessoas têm uma certa dificuldade, do TEA e do TDAH. Eu não quero tornar essa coisa maçante, porque muitos de vocês já conhecem, mas assim, é sempre importante de saber um pouco de um e do outro. Mas resumindo, do TEA, você tem alterações na linguagem, comportamento e socialização, geralmente antes dos 3 anos. 3 anos do autismo típico. O Asper geralmente acontece mais de 7 anos, então ele tem uma dificuldade na linguagem, mas não tão comprometida. Então, a questão dos 3 anos do autismo típico, ela tem um comprometimento nessas 3 áreas, linguagem, comportamento e socialização. No TDAH, como eu já falei, é antes dos 7 anos, que tem sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade. Né? São esses sintomas que permeiam o diferencial dos dois diagnósticos. Né? Lógico que você tem mais mil mais, assim, a questão, por exemplo, do autismo, do olhar, né? O olhar que a gente tem, o que eles chamam de olhar perdido, né? O olhar direcionado. Alguns autistas não têm um olhar muito direcionado. A questão das rotinas, estereotipos de movimento, aquela coisa do flapping, de balançar da mão. Então, alguns sintomas, eles têm dificuldade, às vezes, de mudar a sua rotina. Mudanças é muito dificultado por alguns pacientes autistas. A gente até pede para os pais, às vezes, não mudar muito as coisas de casa, porque eu conto essa história. Tinha um paciente que eu atendi em Belo Horizonte, que ele vinha do Sion, Sion, bairro de Belo Horizonte. Eu trabalhava no INCEPAI. INCEPAI, para quem não conhece, fica no Padre Marinho, que é na região de Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Ele sempre vinha, estava bem, estava regular o tratamento. E ele vinha para o nosso grupo de TID. Um dia ele chegou muito agitado, agressivo e tal. O pai não entendeu nada. Ele falou: doutor César, a única coisa que eu lembro é porque tinha uma obra no meio da via ali. Eu tive que desviar e ele começou a gritar a partir daí. Então, assim, a questão da rotina dele era muito regular em cima daquilo. Outro caso que aconteceu, uma colega querida, mãe de uma paciente minha do quadro de TEA, e ela sempre trazia a filha dela para o meu consultório. Meu consultório fica na Santo Antônio, então sempre que ela descia a rua Santo Antônio, quando ela falava do lado esquerdo, ela combinava com a filha dela já tinha mais ou menos na cabecinha dela. Era para ir no meu consultório. Quando ia ela do lado direito, ela ia no Parque Alto, que ela embaixo, aqui, um pouquinho mais à frente do meu consultório. Só que um dia a mãe não pôde, por critério a mãe é contadora, e, e ela pediu para a babá levar a criança no consultório. Ela parou, a babá não sabia, o táxi parou no lado direito, não sabia. E a menina quer ver que ela foi no consultório de jeito nenhum, ela começou a gritar e não quis ir no consultório de jeito nenhum, porque ela estava acostumada a disparar do lado direito e no Parque Alto. Então, isso foi interessante. Então, as questões da rotina são muito dificultosas para eles. Uma das outras coisas que acontece é a concretude. Eu também tenho um concreto. Você às vezes fala para uma criança assim, mais vale um passo na mão que 2 voando. É mais fácil você ter uma coisa garantida do que perder tudo, né? Essa é a nossa abstrato, tem uma questão. Aí eu perguntei isso para um paciente, doutor César, 2 é maior que 1, então 2 é interessante, é concreto, né? É concreto. E eu tenho um exemplo do concreto que aconteceu com o meu consultório que foi muito interessante, que paciente estava saindo do meu ambulatório lá em Belo Horizonte,
E a mãe bateu a mão no relógio e falou: doutor, você tem que ir embora porque eu tenho que ir no banco. O menino desvencilhou da mão dela, foi lá fora, pegou um banco, colocou do lado de onde ela estava. Assim. Eu achei aquilo interessante, porque ele entendia que o banco era o concreto, o banco de sentar, não um banco de dinheiro. Então, foi muito interessante essa questão. Então, você junta esses sintomas que a gente vai analisando para poder fazer um diagnóstico mais fiel. Uma outra coisa que se evidencia muito no quadro de autismo, que todos conhecem, é a hiperacusia, a capacidade que eles têm de escutar o som. O barulho do barulho, assim. Então, por isso que o barulho é muito forte e desagrada muito os nossos pacientes autistas. Festa de aniversário, às vezes estouro de rojão, então eles têm uma sensibilidade em termos de som muito grande. Outra coisa que acontece com alguns pacientes autistas é a capacidade de sentir dor. Às vezes eles caem, machucam seriamente e, e, e parece que não aconteceu nada. Bate a mão e segue em frente. Isso é muito, muito interessante e é muito envolvente, né, vamos dizer assim, porque você não tem muita critério em cima disso. Né? Então, assim, eles machucam seriamente e outra criança estaria abrindo berreiro, parece que não aconteceu nada. Então, você vê que alguns sintomas, né, a questão da linguagem, que algumas crianças têm comprometida, né, outras não. A gente lembra que 2/3 do quadro de TEA, do autismo, né, cursa com o que nós chamamos de déficit cognitivo, que é um antigo retardo mental. Hoje não se fala mais por causa do termo, retardo não é legal. Então ele fala déficit cognitivo. Então 2/3 tem um déficit cognitivo, que existe um atraso do desenvolvimento nessa questão, no que serve esse problema. Né? Então é sempre importante colocar isso. Né? Com o trabalho dessa equipe multidisciplinar, você busca sempre a individualidade e cada vez mais a independência dos nossos pacientes do quadro de TEA. Você vê que o trabalho bem feito, porque aqueles pacientes, às vezes, que você não consegue, de uma certa maneira, como é que eu diria? Às vezes você não, você acha assim, não vou conseguir avançar. Nossa Senhora, como avança? A gente já tinha casos que era considerado perdidos e graças a Deus hoje os meninos estão muito bem, estão se sobressaindo e com o trabalho dessa equipe multidisciplinar, com o trabalho dessa equipe multidisciplinar. Então isso é que nos encanta e nos faz saber que a gente possa ter uma garantia de um futuro melhor para as nossas crianças. Né? No caso do TDAH, perdão, como eu falei dos sintomas também, da desatenção, né? Que é interessante que às vezes, como eu falei que a desatenção é mais comum nas meninas e a hiperatividade mais comum nos meninos, às vezes as meninas não são levadas nos consultórios, mas os meninos hiperativos e impulsivos são levados porque eles dão problemas, eles acham chamados até com termos pejorativos, encapetados, sem limites, e isso é muito ruim, porque às vezes eles são colocados nesse bolo e não é legal. Né? Então, saber que às vezes ele está em curso um problema, um transtorno que possa ser ajudado. E às vezes também desatenção acaba acontecendo de você não conseguir acompanhar a sala de aula. Então, por isso da importância dessa avaliação, desse diagnóstico do tratamento. Então, isso do TDAH. No que tange a ideia, eu gosto de citar um livro da Ana Beatriz, eu sou fã dela, que ela tem livros maravilhosos, Mentes Inquietas, Mentes e Manias, mas o melhor livro dela, para mim, é o do autismo, que ela fala, que é um livro chamado Mundo Singular, que eu gosto sempre de citar para vocês. E em contrapartida, na questão do TDAH, a gente tem o Mentes Inquietas, que é o best-seller, que ficou 2 anos em primeiro lugar. Então, eu rendo em todas as minhas homenagens à Ana Beatriz. E para quem quiser conhecer mais do TDAH, Mentes Inquietas, o autismo no mundo singular.
O mundo singular é uma interessante, porque a Ana Beatriz, 90% dos livros dela ela não escreve sozinha. No mundo singular, ela escreveu com outro psiquiatra e com uma psicóloga. Então, foi muito interessante. Então, para poder... É, é, só um pouquinho, gente, que eu bater aqui. Só um instantinho. Eu estou dando aula. Eu estou dando aula. Tá, Joa, querido? Agora mesmo eu vou lá na residência, tá? Valeu. Desculpa, gente. Eu estou de plantão, bateu aqui na porta e eles vieram me falar de um paciente, mas eu vou continuar, tá? Eu vou terminar essa. A gente combinou até 7 horas, falta 16 minutos, tá? Ainda não chegou pergunta para mim aqui do lado, nem no WhatsApp, tá, Ariane? Se vocês quiserem alguma pergunta, alguma dúvida. Eu não sei se vocês ouviram sobre o que eu falei sobre as leis. Estava mudo na hora que eu falei das leis, tanto das leis para autismo e do TDAH, né, que eu achei interessante, que eu não sei se ficou bem útil para vocês. Depois vocês me dão a resposta se vocês puderem. Tá, Ariane? Vocês me respondem, por favor. Eu estou no escuro de novo, eu não estou falando aqui, eu não sei com quem eu estou falando, porque não está aqui do lado, tá? Desculpa mesmo, mas vou continuar, tá? É, é, enfim, em termos de tratamento, é, vamos lá. Tratamento, que a gente já ainda tem 15 minutos para falar, o tratamento da TEA, a transtorno do espectro autista, eu costumo falar que a gente tem como se fosse um pedaço de pizza. A medicina em si, a Ariane está conversando comigo, perdão. É como se fosse um pedaço de pizza. A gente da medicina é apenas um pedacinho. Isso quer dizer que a gente contribui, eu acredito, muito pouco. Eu digo da medicação. Alguns medicamentos são recomendados. O que eu falo para vocês? No TEA, eu vou falar do aspecto médico, embora às vezes eu não gosto muito de falar, porque cada médico tem a sua terapêutica, então seria leviano da minha parte eu falar que esse deveria ser prescrito pelo médico daqueles que acompanham as crianças de aqueles que estão me assistindo, mas a Food and Drug Administration, que ela libera só duas medicações em tese. Não é que ela libera, perdão, falei, me expressei errado. Ela considera só duas medicações que são aprovadas pela FDA, que é a risperidona e o aripiprazol. Risperidona e o aripiprazol. São consideradas medicações de ponta para os quadros de TEA para aqueles que precisam, porque tem crianças que não precisam de remédio. Precisa, eu insisto na tecla, precisa mais dessa equipe multidisciplinar, mais da equipe pedagoga, psicóloga, fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional, a enfermeira com especialização em saúde mental, então, assistente social para quem. Então, assim, mais importante é a equipe multidisciplinar, tá bom, gente? Quando estava mudo, eu não sei se eu falei da importância de ter locais de atendimento, como CAPES, como as APAES, para o SUS, principalmente aqueles que não têm condições financeiras de levar para o seu filho para um. Porque, graças a Deus, quem tem condições vai levar para o particular, vai levar para o plano de saúde. Vou fazer renda homenagem à equipe da Unimed, eu não gosto de fazer propaganda para ninguém, mas a equipe da Unimed está fazendo um método muito legal que chama ABA, que é um método que favorece o trabalho para os pacientes autistas. Então, assim, tem amigas queridas que fazem um trabalho perfeito na Unimed, por exemplo. Não um plano de saúde. Mas, assim, acredito que os outros planos, como os plásticos, eu não vou deixar de falar dos outros também, Sinai, enfim, aqueles outros planos também devem existir trabalhos que possam fazer dentro dessa coerência de poder ajudar os pais que têm pacientes que precisam desse tipo disciplinar. E é uma exigência hoje que muita gente entrou na justiça e os pais ganharam favoreceu em cima disso. Então, assim,
Enfim, então a Funderdorf Administration, ela administra, libera essas duas medicações, que é a aripiprazol e o risperidona. E só que tem pacientes que precisam de outras medicações que a gente chama de complementares. Por exemplo, pacientes que têm TEA, muitas vezes são muito obsessivos, muito perfeccionistas, como é que eu vou explicar? Muito difícil mudar a sua obsessividade e compulsão, quase lembrando o toque, né? Existe um outro tipo de transtorno que chama toque. Só que o toque, às vezes, é acoplado junto com o TEA. Então, às vezes, você precisa desse remédio neurolético, que seria o aripiprazol ou risperidona. Era passado no passado, da minha época, o Aldol. O Aldol era um excelente remédio, ainda é. Então, só que o Aldol caiu por terra em virtude do crescimento dessas duas medicações. Mas, assim, existem outras medicações que a gente chama de complementares, que são os antidepressivos, por exemplo. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, principalmente o clomipramina, que é o cloanapramina. Você tem o sertralina, você tem o fluoxetina, são remédios que complementam. E existe um outro tipo de remédio também, que muitas vezes os pacientes que têm TEA, eles têm algumas componentes de agressividade, que são muito agressivos, muito agitados, que pode constituir um risco, tanto como a gente chama de autoagressão e hiperagressão. E às vezes o profissional ele tem que entrar com um remédio chamado estabilizador de humor. O que seria o estabilizador de humor? São os anticonvulsivantes, por exemplo, o ácido valproico, que é o Depakine, o Volpakine, o carbamazepina, que é o Tegretol, o oxcarbazepina, que é o Trileptal. Então, sim, então você tem três tipos de remédios, famílias, né, que é os neuroléticos, estabilizador de humor e antidepressivo. Existe um quarto medicação que não é tão usado em Juiz de Fora, mas quando eu passei em Belo Horizonte e Itajubá, que é interessante, existe um remédio chamado naltrexona. Naltrexona, ele tem o nome de Rev e o Naltrex. Esse remédio, o que é esse remédio? Ele foi lançado para alcoolismo. Mas o que tem a ver alcoolismo? Na verdade, é o seguinte, o sal naltrexona, ele ajuda muito na questão da agressividade. Então, era muito comum, quando eu estava em Itajubá, eu recebi pacientes que estavam acompanhando na USP, que estavam usando o naltrexona e com dosagens pequenas e controlando a agitação e a agressividade. Por exemplo, alguns pacientes não conseguem usar o risperidona ou o aripiprazol, então o colega comprava o Rega, que é 50 miligramas, né, e partia em 4 partes. E usava um quarto para agitação. Geralmente eu usava de manhã e de tarde. E isso funcionava muito bem com alguns pacientes, né? Só para citar em termos de remédio, tá, gente? Mas, assim, quero deixar claro que cada médico tem a sua terapêutica, tá? No que tange o TDAH, no TDAH, você praticamente só tem um tipo de remédio que é considerado o melhor para os quadros de TDAH, que são chamados psicoestimulantes. O que seriam os psicoestimulantes? Você tem a Ritalina, que é a famosa, a Ritalina LA, Concerta e Venvanse. A Ritalina você tem aquela tradicional, que é a mais barata, de 10 miligramas. Você tem a Ritalina LA, que é de 10, 20, 30, 40. O Concerta 18, 36 e 54. O Venvanse 30, 60, 30 e 60, desculpa, 30, 50 e 70 miligramas, perdão. Então, assim, são remédios. Esses três, Ritalina, Ritalina LA e Concerta, são chamados metilfenidato, o sal dele. E o Venvanse é lisdexanfetamina. São remédios chamados psicoestimulantes, que é justamente para ajudar essas crianças que têm TDAH, principalmente mais no aspecto de atenção. Até uma curiosidade para quem é interessante que tem prova de medicina isso. Como é que você vai usar um remédio? Por exemplo, uma criança que é hiperativa, você vai usar um remédio que é estimulante, é uma incoerência em termos. Aí o pulo do gato que eles falam, porque na verdade eles dizem que a criança que tem TDAH, na verdade o problema dela é desatenção, não é a hiperatividade. Quando você melhora a atenção, você diminui a hiperatividade. Por isso que você usa o psicoestimulante. Eles ajudam no aspecto de atenção, e ajuda no sentido de melhorar a compreensão, a memória, a atenção. Então, dentro disso. No que tange
fazendo um comparativo, no que tange o TEA, você tem aquelas medicações que eu falei, e que você tem algumas particularidades de medicações. No caso do TDAH, praticamente fica citado esses principais psicoestimulantes. Quando não dá certo do TDAH com esses remédios, é muito difícil não dar certo, porque esses remédios são muito bons para o TDAH. Mas existe alguma outra gama de remédios que ajudam no TDAH. Posso citar a própria imipramina no passado, que talvez não seria tão bom para a atenção, mas para a hiperatividade e impulsividade, os trabalhos são interessantes. E um outro remédio chamado bupropiona. O bupropiona era mais usado na minha época, mais para a hiperatividade e o TDAH com depressão, TDAH com, com ansiedade. Então, é uma medicação que é, por ele ser, que a gente chama de dopaminérgico, então é um neurotransmissor que envolve essa área do TDAH. Então, particularidade desses dois são salutares e é muito interessante para poder ajudar essas crianças e adolescentes. Tá? Então, a gente falou, só para a gente lembrar, a gente falou do conceito, falamos dos sintomas, falamos de leis que favorecem tanto o TDAH e o autismo, e estamos finalizando com o tratamento. Né? Então, a gente passou por todos para a gente falar dos dois temas. Eu praticamente estou falando desde as 6 horas, teve uma hora que a gente ficou mudo aí, e eu vou pedir para a Ariane e os pessoal que estão me assistindo para me mandar alguma mensagem, saber se está tudo bem, porque daí eu já estou quase me encerrando. E depois eu vou fazer meus agradecimentos aqui, mas eu vou pedir, se alguém estiver me escutando, me socorrer e me passar alguma coisa, que eu estou falando aqui e não estou tendo retorno de vocês, então eu estou meio me perdido aqui, tá bom? Tem alguma dúvida, alguma coisa, gente? Peço ajuda. Ariane, se quiser me mandar alguma mensagem do lado aqui, se quiser fazer alguma pergunta, estou guardando aqui só para a gente terminar. Eu estou sem comentário aqui. Do lado aqui, a Ariane. Ela falou assim, eu não sei porque você não está vendo os comentários. Eu confesso que eu não estou vendo aqui, querido. Ah, peraí, agora eu estou começando a ver, peraí. Apertei um negócio que deu certo. Obrigado, gente. Vou falar, vou falar o nome dela, já estou só uns pouquinhos no final aqui. Agradecer a todo mundo que está aqui. Agora eu estou conseguindo ver. Agradecer a Rosana de Fátima Batista, Cíntia Munk, Glaucia Sauser, Bernardo Batista, parabéns, obrigado, gente. Ariane, Fernanda Silveira, Mário Cantarini, obrigado, Ana Lúcia Coelho. Não atendo no clássico, Ana Lúcia, atendo Unimed, Sabin Sinai e AFABB. Rosana, obrigado. Ana Lúcia, oi, boa noite. Ana Lúcia, o senhor não atendo, querido, atendo na Unimed. O plano que eu atendo, Unimed, Sabin Sinai e AFABB. Boa noite, obrigado, Elizabeth das Graças Casimiro, Ana Lúcia Coelho. Em que psicólogo pode ajudar? O psicólogo, eu acredito que aquele que você se sentir bem, às vezes uma boa indicação é importante. Esse teu plano de saúde, por exemplo, na Unimed tem psicólogos maravilhosos, nos planos dos clássicos também, tem psicólogas particulares que são excepcionais. Eu não quero colocar nome aqui, porque fica chato, porque são várias que eu acho excelentes. Se eu colocar favorecer uma, vai ficar chato para mim. Mas tenho certeza que você vai encontrar excelentes psicólogos aí, tá bom? Tá. Me passaram até o meu número aqui. Obrigado, Rosana. Minha filha usa o risperidona e eu estou usando o genérico. O senhor acha que tem diferença? Alguns casos, sim, Juscelino. Risperidona, geralmente isso acontece. E, na verdade, o médico estuda um nome genérico, risperidona, mas você tem alguns nomes de marcas que são melhores. Cito, por exemplo, os Argos, Risperidon, Ris,
são remédios que eu não gosto de fazer propaganda nenhuma, mas são melhores que, às vezes, que o genérico, tá? Que é não custa caro. Ana Lúcia, obrigado. Leis sobre TDAH. A lei do TDAH, Ana Lúcia, é de favorecer maior tempo de disponibilidade de uma prova, isso em escolas particulares. Em qualquer escola, você tem que pegar um documento com o seu médico, que ele explica que ele tem TDAH e ele ganha mais uma hora para fazer prova, atividades, e também sentar na frente, evitar janelas corredores, são essas leis do TDAH. Aquela Pereira, ouvi de um médico de São Paulo que esses remédios TDAH não funcionam com crianças especiais que têm deficiência. Isso é verdade? Keila, excelente a sua pergunta. O Walter Camargo, por exemplo, ele não gosta de usar psicoestimulante para TDAH. Ele acha que não funciona. Às vezes que eu tentei entrar, confesso a você que foi a mesma coisa. O que acontece? Tem colegas queridos que já usam para medicações psicoestimulantes para crianças que são autistas de alto funcionamento, estilo Asperger, já aí funciona melhor. Mas para crianças com autismo típico e outros tipos de autismo, o Walter Camargo, no livro dele, desconsidera e fala que não se deveria usar. Tá? E eu sigo a mesma linha. Ana Lúcia, parabéns, obrigado. Giane Braga, obrigado. Daniela Paulino, obrigado. Ana Lúcia, por isso está atendendo mesmo com a pandemia? Sim, estou atendendo. Horário reduzido. Antigamente eu ia de 1 às 6, hoje eu estou indo só de 1 Desculpa, eu ia de 1 às 7 no meu consultório, hoje só estou indo de 1 às 4, porque própria o local, o meu consultório lá, o pessoal do prédio me pediu para mim não atender até mais tarde. Estou atendendo com distanciamento, muito álcool gel, e chego lá de máscara, e o distanciamento às vezes não precisa. Então a gente está seguindo o conselho do infectologista. Muito obrigado, esclarecimento, Juscelino. Obrigado a você, querido. A minha neta está usando Riza e Ritalina. Sim, se está funcionando, Ana, continua, não muda não. Segue o que o seu médico está seguindo. E Giane Braga, ótimos esclarecimentos. Obrigado, Giane. Muito obrigado pela participação. Obrigado a vocês. Só falta um minuto, já estourou meu tempo aqui, que eu tenho que assumir o plantão aqui. Eu quero desejar um beijo a todos vocês. Sempre que puder, pode contar comigo. Eu vou, não sei se a turma costuma fazer isso, mas eu vou tomar liberdade. Meu WhatsApp é 999820804, repetindo, 999820804. E quem quiser mandar algumas perguntas mesmo, que acabar esse live, pode me mandar, que a gente puder responder, vai ser um prazer. A Ariane ainda pergunta, ouvi de um médico de São Paulo que esses remédios para TDAH não funcionam com crianças especiais. Eu já respondi, Ariane. Realmente, o Walter Camargo, eu sigo a mesma linha dele. Realmente, quando eu entrei, não funcionou muito bem, não. Ele tem razão, esse médico de São Paulo. Uma criança que tem TDAH e autismo pode acontecer de comorbidade. Sim, às vezes acontece. É raro isso acontecer, mas em alguns casos acontece. Como existe como diagnóstico diferencial, às vezes você pensa que é um e é outro. Muito obrigado, doutor Rosana Lopes. Daniela Paulinho. Dudu melhorou muito com o senhor. Nossa, gratidão. Obrigado, Daniela. Um beijo, querida. Prazer falar com vocês, mesmo por aqui. Gente, eu tenho que ir embora. Já me chamam. Um beijo para vocês. Vou desligar agora. Muito obrigado. Beijo. Deixei meu telefone. Estamos aí. Ariane, obrigado, tá, Ariane? Valeu. Um abraço.